Olá pessoal do Bom Dia Beleza, tudo bem com vocês? Tô aqui no meu antigo cenário, já expliquei em vídeos passados porque que eu tô aqui, né? Por causa dessa quarentena forçada, o meu filho tá em casa, como todas as crianças, e eu não quero que ele fique preso só no quarto. Ele tá brincando lá na sala, e na sala é onde eu costumo gravar. Então, nesses dias, agora que nós estamos em casa, em quarentena, fechados, eu vou gravar aqui e eu gravo lá no outro ambiente quando der, tá? Quando ele não estiver lá, quando ele não estiver brincando, eu vou pra lá. Enquanto isso, eu vou gravando aqui. Sei que vocês vão entender, porque é um momento, né, assim, excepcional. A gente tá passando por esse momento excepcional, então todo mundo tá tendo que se adaptar um pouco, né? Então, eu peço desculpas a vocês, eu voltei aqui para o antigo cenário, mas é o que dá no momento. Também não tô com muita produção, vocês veem que eu tô sem cordão, tô sem anel, só uso mesmo aliança, porque é melhor você, quanto menos coisa você colocar, é melhor nesse momento, né? Manter sempre as unhas curtas e não usar anéis, porque metal, o vírus pode se instalar no metal e ficar dias ali no metal, né? Ele sobrevive, a gente sabe hoje que ele sobrevive. Então eu tô evitando cordão, anel, tô assim, sem muita produção, né? Outra coisa aí que eu sei também que vocês vão me entender, todo mundo tá tendo aí que se adaptar ao momento, né? Depois, quando tudo voltar ao normal, a gente volta à nossa produção normal. Bem, hoje o que eu vou falar com vocês? Eu vou dar, vamos dizer assim, um pouco de continuidade àquele vídeo que eu fiz para vocês sobre ciúmes, né, aquela série Respondendo aos Seguidores, que algumas seguidoras minhas me escreveram me pedindo para falar um pouco sobre o ciúme, como é essa coisa do ciúme quando a relação ainda é virtual, né? Ou que vocês não se viram pessoalmente, ou vocês já se viram pessoalmente, mas ainda estão nos respectivos países, porque ainda não pensaram, não puderam, né, estarem juntos. Então essa coisa assim meio virtual, eu fiz aquele vídeo para vocês, né? E convido quem não assistiu a assistir, porque esse daqui é tipo uma continuidade daquele, então para entender esse vocês têm que assistir aquele, né? Então aquele tá lá postado já, e eu queria dar continuidade, porque depois daquele vídeo eu recebi muitas mensagens no direct lá no Instagram, né? De pessoas relatando fatos de suas vidas. E o que eu percebi assim que está aparecendo com muita frequência em várias situações de vida, né? Várias seguidoras me escreveram, me relataram fatos que eu vi que acontece sempre não, mas assim, em uma grande parte desses relatos. Então eu queria estar falando aqui para vocês. Que é o caso assim do namorado, ou no caso da namorada, corresponder, vamos dizer assim, né, virtualmente com outras pessoas, né? Eu vi que isso está acontecendo com frequência, porque foram vários relatos parecidos, né? Então é aquele caso, poxa, eu tenho ciúme porque ele dá vazão a eu ter esse ciúme, porque ele se corresponde comigo, ele fica muito um tempo online, eu sei que ele tem outras amigas brasileiras, inclusive ele segue grupos de garotas brasileiras, né? E eu não sinto confiança. Ele diz que não, ele diz que me ama, mas que ele não abre mão também das amizades dele, mesmo que sejam virtuais e tal, mas as meninas ficam, vamos dizer assim, inseguras com essa situação, né? Por que que ele está procurando outras brasileiras? Por que que ele é amigo de outras brasileiras virtualmente? Por que que ele está em grupo de brasileiras no Instagram, no Facebook? Por que que ele fica tanto tempo online, né? E eu vi que esse relato apareceu em várias mensagens que eu recebi. Então eu resolvi falar um pouco sobre isso aqui. Gente, eu volto a repetir, eu não sou coach, eu não sou psicóloga, tá? O que eu falo aqui é
da minha vivência aqui na Itália, o que eu vejo aí, o modo de se comportar dos italianos, né? Eu tiro um pouco também pelo meu marido, que é a minha referência, vamos dizer, né, de parceiro. Então, assim, é absolutamente dentro do que eu vivo, do que eu percebo, do que eu vejo aqui, tá bom? Então, eu sempre reforço isso. Se vocês estão precisando de ajuda profissional, vocês procurem um profissional, um coaching ou um psicólogo, tá? Eu não sou profissional dessa área, minha formação é em outra área. E tudo que eu falo aqui é da minha vivência, da minha perspectiva, né? De como eu vejo as coisas e as situações. Então é difícil, primeiramente, é difícil eu opinar quando eu não conheço nem você que me escreve e muito menos o teu parceiro e a tua parceira. Né? O que eu sei é o que você me relata, tanto dele quanto de você mesma. Então, assim, a minha percepção é o que você me conta, que pode ser e pode não ser a realidade, né? Porque a gente também tem que ver sempre o lado do outro. Então, quando eu dou as minhas opiniões, é baseada no que você me conta, mas isso não quer dizer que é a realidade, vamos dizer assim, porque eu não estou vendo o outro lado. E além disso tudo, eu não te conheço, né? É difícil você opinar sobre uma vida e uma pessoa que você não conhece, não sabe o que faz, não sabe o que pensa. É difícil, gente, né? Então, assim, vamos dizer que por alto, eu vou só colocar uma pergunta aqui para vocês. Eu entendo que vocês se sintam inseguras com essa situação, né? E o que eu penso, o que eu me pergunto, e é a pergunta que eu vou jogar para vocês é: vale a pena vocês perderem, vamos dizer assim, perderem o tempo de vocês, né, numa relação virtual? E assim, os relatos que eu recebi, na sua maioria que aconteceu esse tipo de abordagem, né, dele ter outras amigas brasileiras, dele frequentar outros grupos de brasileiras, enfim, eu vi que em comum tem o fato de que vocês não se conhecem ainda pessoalmente, né? Então, tipo assim, primeira pergunta: você acha que ele tem direito, ele e ela, tá? Tem direito de sentir ciúmes de você se ele nem te viu ainda pessoalmente? Se você nem sabe como vai ser a química, né? Os olhos nos olhos, porque os olhos falam muito mais do que a boca, né? Então, vocês acham que essa pessoa tem o direito de ter ciúme, né? Se comportando dessa maneira, e vocês mesmos têm o direito de sentir ciúmes numa relação assim virtual que vocês ainda nem se viram pessoalmente, né? É uma pergunta que eu me faço e que eu jogo aí para vocês refletirem também. Eu acho que enquanto a relação está nesse nível assim virtual, subjetivo, né? Você imagina como é aquela pessoa, mas você não sabe se é a realidade, se a pessoa é assim como você imagina realmente, né? Então você está vivendo assim no plano subjetivo, no plano ilusório. Você criou uma pessoa na sua cabeça através daquilo que a pessoa te relata, né? Mas eu acho que uma relação só pode ser chamada de namoro, de relação, quando as pessoas se veem pessoalmente, né? Quando as pessoas se abraçam, quando as pessoas conversam, se olham nos olhos, né? Aí depois vem a química, o beijo, né? O cheiro, tudo isso, gente, faz parte, né? Então, assim, eu às vezes me pergunto, mas como que ele pode sentir ciúme e se sentir cobrado também pelo ciúme do outro, se essa relação ainda é virtual? Ela não existe, gente. Virtual quer dizer isso. É virtual, não existe ainda, né? Só vai começar a existir quando vocês se virem pessoalmente.
né? Sentirem o clima, a química, tudo. É um conjunto de coisas, né? Então, assim, claro que por um lado isso te causa insegurança. Eu me sentiria insegura se eu soubesse, né, que o meu namorado, o meu marido na época que era namorado, se correspondia comigo, com outra brasileira, se frequentava grupo de brasileiras, né, e eu visse sempre ele online. Claro que eu ia ficar com a pulga atrás da orelha, claro que eu ia ficar pensando, pô, mas esse cara tá me levando a sério, ou ele tá de gozação com a minha cara, ou ele tá provando com todas aí pra ver qual é que pega, né? E outra coisa que eu acho fundamental, eu já falei isso em outro vídeo e volto a repetir aqui, meninas. Quando existe realmente um interesse, o cara pode estar na China, no Japão, na Conchinchina, na Tailândia, aonde for, ele vai te conhecer, ele vai ao Brasil te conhecer. Não estou falando agora nesse momento, claro, porque as fronteiras estão fechadas, as pessoas não estão podendo viajar, mas eu estou falando assim, em condições normais, né, como a gente vivia antes dessa quarentena. Em condições normais, se o cara está interessado, ele vai te conhecer e ele vai dar o primeiro passo, né? Que foi o meu caso. O meu marido foi no Brasil primeiro me conhecer. Ele foi em janeiro, foi quando a gente se viu pessoalmente e viu realmente que poderia dar em alguma coisa, né? O nosso namoro poderia ir adiante. Depois ele foi em abril, que foi quando a gente, né, resolveu realmente ficar juntos. Aí eu vim em agosto com a minha mãe, eu não vim sozinha, né? Ele me hospedou e hospedou minha mãe na casa dele. Nós conhecemos a família dele, eles conheceram a minha mãe, enfim. E em novembro ele foi de novo no Brasil. Quer dizer, ele demonstrou que estava realmente interessado em mim, né? E em novembro foi quando a gente decidiu que seria eu a vir a morar aqui. A gente colocou, né, na balança os prós e os contras, nós pensamos muito, foi uma decisão assim, muito pensada, muito responsável da nossa parte, né? Tanto eu quanto ele, e a gente decidiu que seria eu a vir. E aí eu vim em junho de 2005, a gente ficou de novembro até junho sem se ver, mas já com tudo na cabeça que a gente queria continuar, que a gente queria ficar junto, né? A gente só resolveu que seria eu. E aí eu tomei todas as providências que eu teria que tomar para vir para cá tranquila. Como eu sou descendente de portugueses, eu tirei a minha cidadania, né? Por isso que demorou aí 6 meses. Eu tirei a minha cidadania, me mudei, né? Minha mãe foi morar próximo de parentes para não ficar sozinha. No bairro que a gente morava antes era longe do restante da família, então ela foi morar perto da família. Eu sempre falei isso pro meu marido, eu só saio do Brasil quando a minha mãe estiver morando perto da família, não vou deixar minha mãe sozinha nesse bairro, ela não dirige, agora ela tá bem, mas e quando ela for mais idosa, né? Ela vai precisar de pessoas mais próximas. Então a gente vendeu a nossa casa, comprou outra casa, enfim. Por isso que demorou um pouco para eu vir, mas em novembro a gente decidiu que a gente ficaria junto, mas ele foi 3 vezes em um ano no Brasil, 3 vezes. Então ele demonstrou que tinha interesse real em mim. Então não vem com esse papinho, pra mim pelo menos, né? Não vem com esse papinho, ah não, vem você primeiro, eu pago a tua passagem, você vem primeiro. Ou então, ah, eu sou italiano, mas eu moro em outro país e vamos nos encontrar na Itália, porque eu também quero voltar para o meu país de férias, aí a gente se encontra lá. Não, meninas, não. Se ele realmente está interessado, ele vai primeiro no Brasil. Conhecer você, conhecer a sua família, e aí você vai ver se o cara realmente tem interesse em você. Então assim, reflitam, né? Eu acho que a resposta vocês mesmas já me deram. Se vocês estão se sentindo insegura, e eu acho que a base de um relacionamento sólido e verdadeiro é a segurança, é a confiança, né? Então se vocês já começam assim, se sentindo inseguras, não tem confiança na pessoa, né? Tem que ficar olhando para ver se está online,
controlando com quem tá, você não tem confiança nessa pessoa, né? E de repente nem ela também tem em você, fica te cobrando coisas que, na minha opinião, ainda não tem o direito de cobrar, porque é uma relação virtual. Então, tipo assim, não existe confiança, não existe base. E se um relacionamento não tem base, é melhor nem começar, minha gente, nem começar. Relacionamento com duas pessoas de diferentes países, de culturas diferentes, de ambientes diferentes, já é difícil. Imagina se não tiver segurança, se você não sentir confiança na pessoa, não tiver confiança, né? Já é difícil para um casal do mesmo país, às vezes, se entender. Pode imaginar um casal multiétnico que vive duas realidades tão diferentes, né? Aqui na Itália e no Brasil são realidades completamente diferentes, criações completamente diferentes, costumes, e não existir confiança, né? Como é que vocês querem construir uma relação assim, sem confiança? Uma relação que já é difícil de natureza e sem confiança, né? Então eu acho que a resposta vocês já me deram. Vocês já deram a resposta. Vocês não têm confiança e não sentem segurança. Então não existe relacionamento. Relacionamento não tem base forte. Então é isso, meus amores. Eu tento ser mais explícita possível, mais transparente possível, mais honesta e sincera possível. Porque eu não quero que ninguém venha pra cá enganado, né? Depois quebre a cara e passe por situações difíceis num país estranho, que às vezes você não domina a língua, né? Tem muitas belezas aí que não falam nem o português, né? Vamos dizer, o italiano não fala o português e a brasileira não fala o italiano, tem que se falar numa terceira língua, né? E é difícil, é uma situação difícil, né? Então pensem bem, analisem bem se vale a pena prosseguir, se é melhor parar por aqui, já que não existe base forte, minha gente, né? Sejam realistas, né? É legal a gente ser romântica, eu sou muito romântica, mas em determinadas situações a gente tem que ser realista, não pode ficar fantasiando, ok? Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aí pra mim, tá? Que assim o YouTube sabe que vocês gostam do meu conteúdo. Passem lá no blog, o blog é um complemento aqui do canal. Tudo que eu falo aqui, quando eu mostro coisas, receitas, produtos, eu coloco tudo lá discriminado no blog. Então é uma continuação daqui. Visitem lá a página, vejam os anúncios, que pode ser que algum interesse a vocês, né? E se quiserem ficar mais pertinho de mim, passem lá no Instagram também. Lá os posts são diários, eu falo um pouco de tudo e nem a quarentena me segura. Todo dia tem uma novidade para vocês. E quem tiver conta no Pinterest, passa lá também, vamos trocar um pouco de pin entre nós. Fotos lá que eu falo um pouco de tudo também. E vamos que vamos!